O Brasil tem uma pegada social muito forte também. E à medida que os avanços tecnológicos vão sendo apresentados, inevitavelmente novas ferramentas de interação social vão sendo inseridas. Mais ou menos como a gente olhar os Smart Assistants, que talvez sejam uma próxima onda relevante nesse processo, quando a gente tirar a necessidade de pessoas mais velhas interagirem com a tela, talvez esse medo até diminua quando os comandos de voz passem a ser dados, e aí, de repente, o assistente pessoal vai dizer que não entendeu, e aí vai ter ali as brigas com os assistentes pessoais. Talvez essa forma de comunicação verbal e um pouco mais comum ao que todos estamos acostumados a fazer, vá diminuindo um pouquinho desse medo também, dessa resistência, e siga nesse fluxo de colocar pessoas, e aí nesse caso, dividindo por idade, pessoas ali do alto da pirâmide mais inseridas nesse contexto. A ascensão dos mecanismos de voz vai ter um papel importante nesse processo de democratização também, você não acha? Sem dúvida. O que eu vejo também em relação a particularidades da cultura brasileira, né? Eu geralmente sou muito sabatinado por meus colegas gringos, né, para ajudá-los a entender por que o Brasil é assim, né? Por que no Brasil existe tanto engajamento, tanta inovação, inclusive, né? Tanto interesse por estar no TikTok mais cedo que todo mundo, no Facebook, ou mesmo nos games, né? Onde nós também estamos lá muito bem colocados, né? E eu tento trazer dois conteúdos, né? Um deles, é óbvio, é a gambiarra. Nós somos, né, de uma realidade muito precária em termos de tecnologia. Sempre fomos, né? Muitos distantes, né, daquelas... Hoje um pouco menos, mas muito distantes daquela loja onde você encontra o cabinho certo, ou, sei lá, a peça que está faltando para você montar o seu PC e tal. Ou o seu smartphone hoje, né? E aí você tem que ter criatividade, né? Criatividade para resolver um problema tecnológico, né? E isso vem desde cenas bizarras de pessoas que desmontam um Fusca na calçada e remontam o motor e saem andando com o carro, né? É um carro que, inclusive, os alemães se impressionaram da forma como o brasileiro usou o Fusca, né? Virou um case mundial, né? Isso. E a outra coisa que eu vejo aqui no Brasil é essa enorme vontade de participação por ser um país tão desigual, né? O Brasil é um país que tem uma desigualdade criminosa, né? Sempre teve, isso infelizmente está no nosso DNA histórico, né? E a tecnologia é uma porta de inserção na sociedade. E aí você vê fenômenos muito absurdos mesmo, de indígenas na Amazônia, né? Nós tivemos, inclusive na história política do Brasil, o primeiro deputado indígena ficou famoso porque ele carregava um gravador, né? Ele gravava porque ele não acreditava que o que o branco estava falando ele ia cumprir. Então, o Juruna, de uma certa maneira, ele antecipou esse fenômeno da selfie, né, do celular. Ele estava como se estivesse fazendo uma gravação com um smartphone a lenha, digamos assim, lá nos anos 80. Então, o Brasil, por necessidade, né, de participação social e por conta desse desfavorecimento causado pela desigualdade, ele sempre viu na técnica uma possibilidade de participação, de inserção, né, no diálogo político, social, cultural, e daí tem vários outros fenômenos que, se você analisar sob o ponto de vista tecnológico, são bem brasileiros, como o trio elétrico, por exemplo, né? Um palco caminhando no meio de uma multidão. Assim, até hoje Las Vegas não conseguiu fazer isso, sabe? E é uma coisa que surgiu na Bahia nos anos 60, né? E hoje, enfim, um fenômeno e obviamente hoje é um fenômeno que inclusive se espalha pelo mundo
e tudo mais. Enfim, para mim, essas características particulares do Brasil, elas são justamente de procurar fazer do limão uma limonada, sabe? Ou uma caipirinha, no caso do carnaval. Com a técnica, né? Você se reinserir de uma forma mais favorável que a história, né? Que a estrutura, o racismo, enfim, a violência estava negando você essa participação. Essa relação quase que simbiótica entre o Brasil, a criatividade, o jeitinho e a tecnologia, ela se manifesta em diversos aspectos e as redes sociais acabam sendo um ponto de contato entre mundos que originalmente não se falariam tão facilmente. Um mundo do qual você faz parte, que é a classe artística, que tem agora a possibilidade de falar diretamente com o seu público, sem que haja um interlocutor, uma pauta, um direcionamento, e o mundo político também. Agora, a diminuição da importância da mídia tradicional está diretamente associada ao aumento da importância das redes sociais, do uso e do alcance. Quanto mais penetração tiver as redes sociais em todas as classes, menos vocês políticos, artistas e eles políticos vão estar próximos de um público potencial. O que pode ter riscos, o risco da manipulação, o risco do contato direto, da mentira, não que ele não existisse nas redes sociais, mas aí no caso dos políticos especificamente, a facilidade que a pessoa vai ter, dada a diminuição da importância do meio, fica muito vinculada à figura da pessoa. Isso tem alguns riscos que me parecem inerentes ao processo e outras vantagens que estão justamente associadas a essa ideia de diminuir a importância da pauta do veículo. Como você tem lidado com isso, Thais? Eu procuro lidar de uma forma muito direta e transparente, sabe? É como eu sempre procurei lidar. E aí eu quero acrescentar uma visão que eu tenho de por que a mídia, como você chamou, a mídia tradicional, perdeu também esse espaço, né? E vem perdendo. Eu creio que além das redes sociais, enfim, além de toda a transformação que nós vivemos, há um atraso. A mídia tradicional, ela esnobou essa transformação. Ela se manteve de esfinge, olhando para isto que estava chegando e do alto do seu poder, e aí que é um problema, é uma armadilha perigosa quando você se vale do poder, você fala, não, isso não vai me atingir. E falo especificamente da televisão, dos jornais, das revistas, né? Que há pouquíssimo tempo atrás, 10 anos atrás, tinha uma relevância absurdamente diferente da que tem hoje. Então, nesses 10 anos, 15 anos, se a gente quiser botar aí uma folguinha, né, eu acompanhei bastante essa transformação, porque eu estava inserido dentro de um debate político, inclusive nacional, no CQC, que foi um programa que teve um engajamento grande com os jovens, né? E o assunto era política. E é no ano-chave para mim, é o ano do smartphone, 2008. E é o ano também do Twitter. E não é um acaso isso. Eu costumo brincar que o CQC é o primeiro programa de TV nativo digital, porque antes da estreia nós já estávamos dialogando com a nossa audiência, porque os talentos que foram selecionados já vinham, grande parte deles já vinham do universo digital. Então é o primeiro programa que é um laboratório dessa experiência de diálogo com o público, não só na emissão, mas também o tempo todo. É um programa que não saía do ar, era um programa que estava em constante engajamento. E não é à toa que em muito pouco tempo, um ano, o programa ganhou uma relevância que nem os patrocinadores e a emissora que botou ele no ar esperavam, sabe? Eu tô contando essa história porque eu pude testemunhar de dentro esse crescimento e como eu tenho essa cabeça de engenheiro, eu tirei prints dos engajamentos mais importantes para eu estudar, inclusive, e acabei criando cursos disso, né, de
de compartilhar o que eu aprendi ali e observando a televisão que estava do meu lado, que falava, não, Taz, isso daí não é nada, isso é brincadeira. Geralmente a frase era, isso daí é brincadeira de criança. E quando alguém fala essa... cresceram, desculpa. Não, quando alguém fala essa frase, eu falo assim, exatamente, brincadeira de criança é uma coisa muito séria, sabe? Criança, quando brinca, é séria, a brincadeira é muito séria, é para valer, né? E foi aí que eu vi essa virada, né, enorme dos games, não só na televisão, mas do jornalismo, né? O fenômeno dos blogs, da força mesmo, né, que já vinha na virada do milênio, né, com os portais e tudo mais, mas o smartphone, para mim, ele é o grande sacerdote desse debate que nós estamos tendo hoje, né? Ele é o ponto de inflexão da disrupção, assim, isso é claríssimo, inclusive em dados, né? E é a partir dele que o público pode, a qualquer momento, né, acionar o conteúdo, né, e participar desse conteúdo, não sempre produzindo conteúdo, porque tem gente que fala assim, não, mas o público não sabe produzir conteúdo, tal. Alguns profissionais até hoje relutam em relação a isso, mas não é produção, é espalhamento, é capacidade de influência. O público começa a ter uma influência por espalhamento que ele não tinha antes, né? Ele é um vetor da comunicação. E eu estou falando desde a tia do WhatsApp de família, até o público devoto do mangá, ou dos games, ou dos podcasts, ou até dos programas de televisão que souberam enxergar essa transformação, ou do comércio, do varejo. Aí você pode pegar qualquer tipo de empresa que teve a visão de que agora não é mais um comercial de 30 segundos que vai engajar a marca, mas sim um diálogo permanente, sabe? E então, por isso que eu te respondo, eu procurei ter, desde o início, com os meus seguidores, né? Todo mundo fala assim, pô, mas você tem quase 10 milhões de seguidores no Twitter, né? Mas eu comecei com 1. E esse crescimento é que ajuda você a saber lidar com os 10 milhões hoje, né? Você cuidar desta lavoura, para mim é muito parecido com cuidar de uma horta, por exemplo, para você ir regando, tirando as ervas daninhas, sabendo a hora de colocar um fertilizante, uma compostagem, você vai descobrindo novas formas de se relacionar com um ecossistema que não é mais só a sua equipe que produz conteúdo, mas sim todos que passam a virar colaboradores do seu conteúdo.